Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Sexta-feira, carnaval já na boquinha da garrafa e mesmo assim a política pegando fogo. E é por isso que eu vim aqui trocar uma ideia com você, porque ó, tem assunto pra gente comentar, hein? Tem, por exemplo, a nova ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, o Lula deixou para anunciar na véspera do carnaval e ó, gerou polêmica, tá? A nomeação dela. Muita gente espantada. E aí você me pergunta, mas e aí, foi uma boa ideia do Lula ou não? Vou comentar sobre isso com você nesse vídeo aqui, mas o fato é que ela está nomeada e gerou reações no mercado financeiro, no mundo político, na oposição, na situação, até dentro do governo. Vou te contar. Também estou aqui para te contar que o Flávio Dino venceu a batalha contra os ladrões do orçamento do Brasil. Os deputados e senadores que roubam o dinheiro das emendas do orçamento secreto tiveram que baixar a bolinha, baixar a cabeça, fazer um acordo, aceitar as regras de transparência, porque senão o Dino não ia liberar as emendas. E agora ele liberou, porque foi feito um acordo, governo, Congresso, para a gente saber quem é de fato os autores das emendas. Só que tem um detalhe, os malfeitos que ficaram para trás não vão ser esquecidos não, vão ser investigados e pode levar a gente para cadeia, viu? Te conto isso também, ó. Também você vai saber que o Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, está fazendo de tudo para livrar a cara do pai da cadeia, né? Inclusive articulando fora do Brasil contra os interesses do Brasil. Detalhe, o que ele pode conseguir com isso? Exatamente o oposto do que ele quer. Ele pode conseguir acelerar a prisão do pai dele e se bobear o próprio Eduardo Bolsonaro pode ser preso pelas coisas que ele tem feito recentemente. Vou te explicar isso também juridicamente como é que funciona. Por último também vou te mostrar a humilhação que o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sofreu lá na Casa Branca. O Trump chamou o cara lá para eles fazerem um acordo e humilhou o cara na frente da imprensa, na frente das câmeras, na frente de todo mundo. Tratou o sujeito como se fosse um moleque. Não que ele não seja, porque ele é mesmo, tá? Mas foi uma humilhação internacional daquelas que a gente não está acostumado a ver todo dia. Mas eu vou te mostrar. Vem comigo, eu sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o brasileiro ou não, para o bom e velho português, aquele simplão mesmo, que todo mundo entende, tá? E ó, já te peço também para dar aquela dedada no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá no grupo de WhatsApp tudo chega primeiro para você não deixa nenhum conteúdo de fora. Porque, o YouTube não notifica tudo. Lá eu mando tudo, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, só clicar e entrar no grupo de WhatsApp. Se puder e se quiser, participe do financiamento coletivo, que é ele que mantém esse trabalho no ar. Você pode contribuir como? Sendo membro, aqui embaixo tem um botão, seja membro, e aqui em cima tem essa chave Pix. Mas ó, se não puder, não se preocupa não, fica tranquilo, tá? Deixa um like, um comentário, uma inscrição, deixa um engajamento que tá pago. Mas vamos ter notícia, né? Nessa véspera de carnaval. Seguinte, Gleisi Hoffmann, deputada e presidenta do PT, é anunciada como ministra do governo Lula. Ela vai substituir o Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha era o ministro das Relações Institucionais, foi para o Ministério da Saúde, no lugar da Anísia Trindade, que foi demitida, e abriu essa vaga ali dentro do Palácio do Planalto, né? Uma vaga muito importante, por quê? Porque é um ministério que faz a articulação política com o Congresso Nacional. E aí o Lula nomeou a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, mas agora vai ter que se afastar, vai ter alguém que vai assumir aí no mandato tampão, porque daqui a pouco vai ter eleições para o novo presidente do PT. Mas por enquanto vai ter um vice que vai assumir lá até essa eleição. Por quê? Porque agora que ela vira ministra, ela se afasta do comando do Partido dos Trabalhadores. E aí é claro que essa nomeação do Lula ia dar barulho, e deu. Escolha de Gleisi para articulação política surpreende até mesmo petistas e ministros do governo. Sim, porque é o seguinte, a oposição, principalmente a extrema-direita, está fazendo festa, porque acha que o Lula deu tiro no pé nomeando a Gleisi. Gente de dentro do governo não está entendendo muito bem colocar essa mulher na articulação política. Por quê? E aí também eu entro aqui com a minha opinião a esse respeito. Porque a Gleisi não é assim exatamente uma pessoa agregadora, sabe? Ela é uma pessoa que vai para o fronte, vai para o combate, bate boca mesmo nas redes sociais, bate boca nas entrevistas, faz a defesa do governo Lula, faz a defesa do Lula, especialmente. E aí, assim, com isso, ela já acumulou muitas inimizades no mundo da política.
E aí vamos combinar, o articulador político do governo tem que ser uma pessoa ali meio somebody love, sabe? Uma pessoa que conversa com todo mundo, conversa com a direita, conversa com a esquerda, conversa com o centro, conversa com o centrão, né? O que o Lula está apostando? A Gleisi foi muito importante na articulação que ajudou a eleger o Hugo Mota, presidente da Câmara. E o Lula aparentemente está achando que o Hugo Mota vai ter uma boa relação com a Gleisi, justamente porque ela o ajudou na sua eleição a presidente da Câmara. Beleza, pode até ser que isso aconteça, mas e os demais deputados que têm que concordar com as pautas do governo e votar com o governo? Aí que eu quero ver como é que vai ser o desempenho da Gleisi nessa articulação política, já que o que não falta para ela é inimigo no Congresso Nacional. E tem mais, hein? A Gleisi é uma pessoa que bate de frente com o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, vive criticando medidas do Haddad, tanto internamente dentro do PT, quanto publicamente em entrevistas, nas redes sociais, faz críticas à política econômica do governo. Então você vai ter mais uma ministra palaciana, né, que fica dentro do palácio, porque já tem o Rui Costa, que também faz esse papel, vive arranjando umas tretas com o Haddad. Agora você vai ter uma outra ministra próxima do Lula, que fica o dia inteiro no entorno do Lula, que também é crítica ao Fernando Haddad. Não sei no que vai dar isso, mas, enfim, o Lula deve saber o que está fazendo, vamos aguardar os resultados, mas a verdade é que teve reação no mercado financeiro, o dólar subiu, a bolsa caiu, tudo por quê? Porque os economistas do mercado acreditam que a articulação política do governo vai piorar com a entrada da Gleisi Hoffmann, então o governo teria mais dificuldades ainda de aprovar as coisas de interesse dele no Congresso Nacional. Essa é a aposta do mercado. Isso é bom ou ruim? Então, para a Gleisi isso é bom, porque o mercado erra tudo. Tudo que ele aposta, tudo que ele acredita, ele erra. 95% para ser mais preciso. Foi feito um levantamento de todas as previsões do mercado financeiro e ele errou 95% das previsões que fez. Então, se ele está prevendo que Gleisi vai se dar mal, talvez isso seja bom para a Gleisi. Talvez ela vá se dar muito bem, levando em consideração o histórico de erros absurdos do mercado financeiro. Mas o fato é que o Lula nomeou a Gleisi, ela já vai assumir a função, já vai começar as articulações políticas. O articulador político anterior, que era o Padilha, tinha algumas dificuldades, principalmente com o Arthur Lira, que tinha uma birra danada dele, não conversavam. Então, assim, o governo já tinha uma dificuldade de relacionamento com o presidente da Câmara, porque ele não gostava do ministro das Relações Institucionais. Pelo menos esse cenário tende a mudar, porque o Hugo Mota e a Gleisi se dão bem melhor do que Padilha se dava com o Arthur Lira. Mas, de qualquer maneira, como eu falei, são 513 deputados, uma boa parte desses deputados está na base do governo, faz parte de partidos que têm ministérios no governo, nem sempre são fiéis às pautas do governo, e para isso precisa de uma aproximação, né? Precisa, além da reforma ministerial, aí, recolocar as pessoas dentro do governo, representantes desses partidos aliados, tem principalmente que cobrar uma postura de aliado de verdade desses partidos, desses deputados e senadores. Será que a Gleisi vai ter condição de fazer isso? Eu, sinceramente, acho difícil. Não acho impossível, mas acho difícil, dado esse histórico de enfrentamento que a Gleisi tem. Gente, isso não é um defeito, tá? Não estou dizendo aqui que ela não deveria agir como age. O que eu estou dizendo é que este comportamento pode vir a não ajudar o governo a facilitar a vida dele dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque ela tem muito inimigo, tem muito desafeto, tem muita treta, muita briga. Ela vai para a tribuna e bate pesado mesmo na extrema-direita, vai para as redes sociais, bate forte também. Então, assim, não é aquela pessoa afável, que todo mundo chega, todo mundo gosta, de esquerda, de direita, de centro. Não, definitivamente não é esse o perfil que o Lula está levando para ser a pessoa responsável pela articulação política do governo. O que eu li aí também é que pode ser a intenção do Lula colocar a nossa posição justamente para já ir amarrando as alianças para 2026. Por quê? Porque como ela era presidente do PT, vai se afastar agora, né, e ela participou dessas negociações das alianças em 2022, como presidente do PT, agora ela dentro do governo pode também desenvolver esse trabalho de ir fazendo a aproximação dos partidos, e está tentando trazer gente para o lado do governo e já amarrar a futura candidatura do PT para 2026, quem vai estar junto, se vai ser o Lula ou não, ou se vai ser outro candidato, e quem vai estar junto, quem vai ser o vice, quem vai estar na chapa, tudo isso
o Lula também, eu li que ele também espera que seja parte do trabalho da Gleisi lá no Ministério. Já ir preparando o caminho para as novas eleições que acontecem em 2026. Esperar para ver. Eu, sinceramente, não estou muito otimista com essa nomeação. Espero, sinceramente, que eu esteja errado. E vou dar a mão à palmatória aqui se eu estiver errado. Não se preocupe, não, que eu vou admitir. Viu, Gleisi? Agora, neste momento, eu acho que foi, assim, no mínimo temerário essa indicação. Temerário para ser bonzinho, né? Essa indicação do Lula para o Ministério das Relações Institucionais. Vamos ver o que acontece. Seguinte, queria mudar de assunto para falar sobre o Flávio Dino. Você sabe que o Flávio Dino, desde agosto do ano passado, comprou uma briga com o orçamento secreto. Ele virou ministro do Supremo Tribunal Federal e começou a complicar a vida de deputados e senadores ladrões de dinheiro público. Gente que desvia verba de emenda parlamentar, principalmente lá do orçamento secreto, as emendas PIX, aquela coisa toda. O que o Dino fez? Lá atrás ele bloqueou o pagamento das emendas enquanto não tivesse regras de transparência. Por quê? Porque do jeito que estava indo, não tem como saber quem é o deputado que pediu dinheiro, para quem que ele mandou, para que obra esse dinheiro vai servir. O deputado simplesmente mandava um dinheiro lá para o prefeito e o prefeito fazia o que quisesse com essa grana. E aí o Flávio Dino falou, ó, a banda não toca assim não. Está escrito na Constituição que o princípio da transparência e da publicidade deve ser observado em qualquer situação que envolva dinheiro público. Então, se eu não tenho como saber quem é o deputado que pediu dinheiro, para que ele pediu esse dinheiro, como é que eu vou fiscalizar? Está bloqueado, esteja bloqueado. E aí bloqueou o pagamento das emendas. E aí ficou um stick-puxa para lá e para cá, meses a fio. O próprio Supremo Tribunal Federal, os demais ministros, julgaram esse processo, concordando com o Dino, dando aval para a decisão do Flávio Dino. E aí o Congresso Nacional ficou sem ter muito para onde correr, sabe? Por mais que eles tenham apertado o governo, tentando se vingar do governo pela decisão do Flávio Dino, por exemplo, não votaram o orçamento de 2025 até hoje. Nós já estamos entrando em março. E até hoje o orçamento de 2025 não foi votado. Por quê? Rebelião dos canalhas ladrões do dinheiro público do Congresso Nacional, que não quiseram votar o orçamento enquanto não liberasse as emendas parlamentares para eles. E aí ficaram segurando, paralisando, congelando o Brasil. Quanto pior, melhor. Eles não estão nem aí, eles querem o dinheiro deles. Só que aí o que eles não esperavam seria a reação do Flávio Dino, né? Então, a notícia importante nesse momento é o seguinte: STF forma maioria pela aprovação do plano de execução das emendas parlamentares. O Dino liberou, submeteu ao plenário, os outros ministros votaram e já formaram a maioria para garantir que a decisão do Dino está valendo. Então agora vai ser liberadas as emendas com critérios de transparência. Vai ter ata, vai ter relatório, vai ter uma série de documentos que vão ser feitos, vão ser elaborados daqui para frente, para a gente saber quem está pedindo dinheiro, está mandando para quem e para que está mandando esse dinheiro. Flávio Dino venceu essa parada, tá? Os deputados tiveram que abaixar a cabeça, porque senão não ia ter emenda, ia continuar bloqueada, sabe-se lá até quando. E aí eles tiveram que baixar a cabeça e aceitar fazer o acordo. Vitória de Flávio Dino nas emendas com o plano de trabalho do Congresso. Matéria da Miriam Leitão no jornal o Globo que mostra justamente isso. Tem até uma fotografia do Dino aqui, ó. Olha lá. Dinão, firme e forte, Dinão da massa, foi lá e falou, acabou a palhaçada. Não tem esse negócio de ficar mandando dinheiro à torta e à direita sem a gente saber como. É dinheiro público, é dinheiro de imposto e isso não vai continuar acontecendo. Só que, como eu te falei, teve essa reação, né? Bloquearam a votação do orçamento, ameaçaram não votar outras coisas importantes do governo federal, ameaçaram retaliar o Supremo Tribunal Federal também com leis que limitam ou dificultam a atuação do Supremo Tribunal Federal. Ficou uma brigalhada. Aí, Flávio Dino sacou o coringa da cartola. Qual? Dino pressionou o Congresso por acordo ao citar mais de 80 inquéritos no STF sobre emendas. Teve uma reunião com representantes do Congresso Nacional, do governo, que é quem paga as emendas, e do Supremo Tribunal Federal. Estava lá o Dino, estava lá o Gilmar Mendes, estava lá outros ministros do Supremo Tribunal Federal também. E aí o Dino falou, seguinte, vocês estão insistindo para não dar transparência nas emendas. Eu tenho que contar para vocês que existem 80 investigações da Polícia Federal por desvio de dinheiro de emenda. 80! São 469 milhões de reais que foram enviados para municípios e tem muita suspeita de desvio
desse dinheiro. O deputado manda a grana, o prefeito contrata uma obra, superfatura, recebe uma parte do dinheiro de volta da empresa, fica com um pedaço da grana e o outro pedaço ele manda para o deputado que mandou a emenda para ele. Assim, ó, eles vão roubando, tá? E isso está acontecendo desde que foi criado o orçamento secreto, lá em 2021, pelo Bolsonaro, por uma lei do Bolsonaro, com a assinatura do Bolsonaro, que ele criou o orçamento secreto. De lá para cá virou a farra do boi. E aí quando o Dino botou na mesa isso, ó, tem 80 inquéritos aqui, não é necessariamente 80 deputados ou 80 senadores, porque tem deputado, tem 2, 3, 4 investigações diferentes, principalmente aqueles que usam muito as emendas, vivem fazendo sacanagem, né? Mas assim, são dezenas de inquéritos e dezenas de parlamentares investigados. Vocês vão querer continuar nessa toada de não contar quem pediu dinheiro e para quê? Então aí os deputados resolveram recuar, viram que não ia ter muito para onde fugir, recuaram e toparam fazer um acordo, então, estabelecendo regras de transparência. A Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas também vão fazer a fiscalização dessas emendas. Agora, o para trás, o que já foi feito e mal feito, isso não vai ser esquecido não, tá? Porque esses 80 inquéritos que estão abertos aqui vão continuar rolando. E as pessoas que foram pegas vão ser responsabilizados. Inclusive, não está tudo na mão do Dino, não. Como são investigações diferentes, de corrupção pura e simples, isso é distribuído por sorteio para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí tem 7 ministros cuidando de inquéritos de desvio de dinheiro de emenda, né? 7 ministros do STF investigam cerca de 80 parlamentares e ex-parlamentares por suspeita de desvio de recurso de emenda. Flávio Dino, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, o Nunes Marques, terrivelmente bolsonarista, o Cristiano Zanin, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Todos eles são relatores de inquéritos, de investigações da Polícia Federal para saber o que foi feito com o dinheiro público das emendas parlamentares. E a partir disso, então, chegou-se a um acordo, porque os congressistas, os deputados e senadores falaram, ó, ou a gente aceita ou a gente vai em cana, né? Então, vamos aceitar. E aí fez-se um acordo e agora as emendas vão ser liberadas para o governo pagar com esse compromisso da transparência. Ó, um dos ministros relatores desses inquéritos é o Cristiano Zanin, que foi indicado pelo Lula, você sabe. Olha só, Zanin vota para aceitar denúncia contra 3 deputados do PL por corrupção. Gente que rouba emenda parlamentar. E que inquérito é esse? Que ele está aceitando a denúncia da PGR de 3 deputados, sendo que 2 deles são lá do Maranhão, que tinha um esquema de desviar o dinheiro das emendas. Exatamente como eu falei, manda o dinheiro para o prefeito contrata uma obra, superfatura essa obra, aí sobra dinheiro. Esse dinheiro que sobra, a empresa que foi contratada devolve para o prefeito. E aí o prefeito racha, metade para ele, metade para o deputado. No caso desses 3 deputados, ainda envolvia um agiota, eles antecipavam o dinheiro que eles iam roubar depois. Eles pediam dinheiro emprestado para o agiota, e aí como que eles pagavam a dívida? Mandando uma emenda para a prefeitura e mandando a prefeitura pagar o agiota para eles. Então olha só que sacanagem. E aí a Procuradoria-Geral da República já denunciou, porque a Polícia Federal investigou, levantou todas as provas, pegou os caras no pulo, indiciou. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que é o único que pode denunciar deputados federais, analisou os inquéritos e falou, ó, realmente, tem sacanagem aqui, tem corrupção aqui. Denunciou os 3 deputados, e aí o Zanin é o relator desse processo específico, e ele já deu o primeiro voto para eles virarem réus. Tá? Tem 2 deputados e um ex-deputado envolvidos nessa história. Agora os demais ministros da mesma turma do Cristiano Zanin, que é a primeira turma, vão votar também, se todo mundo concordar, ou se a maioria concordar, eles viram réus e vão a julgamento. Se forem condenados, quem ainda está no mandato, são 2, perdem o mandato, serão cassados e podem ser presos pelo crime de corrupção, de roubar dinheiro público. O ex-deputado não vai ser cassado, porque já foi cassado pelo povo, mas também vai pagar o preço jurídico, policial, porque se roubou vai ter que pagar. E aí a investigação vai seguir em cima desses 3. E assim, não é coincidência, os 3 são do partido do Bolsonaro, que é um dos partidos que mais se aproveita, os políticos desse partido são os que mais se aproveitam para roubar você,
roubar o seu dinheiro dessas emendas parlamentares. Os deputados bolsonaristas são os campeões da ladroagem, da rapinagem, da sacanagem com o dinheiro do seu imposto. Abre o olho com isso, tá? Então, ficou desse jeito, e aí a partir dessa intimidação, vamos dizer assim, porque os caras falam, poxa vida, é melhor a gente aceitar, senão vai ficar pior para nós, né? Porque a gente está errado mesmo, a gente está roubando mesmo, então é melhor aceitar. E aí os deputados aceitaram o acordo proposto pelo Flávio Dino, pelo governo, todo mundo sentou na mesa, discutiu, aceitou uma fórmula para dar transparência. Então, de agora em diante é o seguinte, quem pede um dinheiro de emenda parlamentar vai ser obrigado a se identificar. Quem está pedindo sou eu, estou pedindo X reais para a prefeitura Y para fazer a obra Z. Sei lá, uma ponte, um viaduto, uma escola, um asfaltamento de bairro, mas tem que determinar, a obra é essa, o dinheiro é para isso. Vai ser assim daqui para frente. Vamos combinar que já não era sem tempo, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, você sabe que o Dudu Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, tá fazendo o que pode, o que não pode, literalmente o que pode, o que não pode, para tentar tirar o pai dele da cadeia, livrar a cara do pai dele da cadeia. Ele sabe que a situação tá ruim, que o Bolsonaro vai ser condenado, vai ser preso, vai assistir a eleição da televisãozinha lá dentro da cadeia. E ele está fazendo de tudo para tentar livrar o pai. O problema é que esse de tudo pode criar uma série de complicações para o próprio Eduardo Bolsonaro e para o pai dele também, que pode inclusive antecipar a prisão do Bolsonaro. Sim. Por quê? Porque as ações dele podem ser caracterizadas como obstrução de justiça, pode ser caracterizadas como crime de lesa pátria, crime de traição à soberania nacional, e tudo isso pode dar cadeia, pode dar apreensão de passaporte, pode dar cassação de mandato e ainda pode dar uma aceleração da prisão do Bolsonaro. Te explico, vamos nessa para você entender. Seguinte, por lobby com base trampista, PT denuncia Eduardo Bolsonaro por conspiração. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma denúncia na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, alegando que esse camarada aí, ele acha que ele é deputado lá nos Estados Unidos, ele não fica no Brasil, né? O Trump faz 5 semanas que virou presidente. Nessas 5 semanas, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos 3 vezes. Todas as 3 vezes para articular com deputados e senadores trumpistas perseguições, sanções, punições ao Brasil. Ao Brasil. Mas é o Xandão que ele quer pegar. Não. O Xandão é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele representa o Estado brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro, inclusive a maior parte das decisões do Xandão foram referendadas pelo Pleno, pelo Tribunal, pelo Supremo Tribunal Eleitoral inteiro, votado pelos demais ministros. Então, quando ataca o Alexandre de Moraes, ele está atacando o Supremo como um todo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes tem o aval dos demais ministros para tomar as decisões que ele está tomando. Então, é um ataque direto a uma das instituições da democracia brasileira, no caso, o Poder Judiciário. E o cara vai lá, ganha 46 mil reais por mês de salário, ganha centenas de milhares de reais de verba de gabinete para manter assessores, aspones, fantasmas e tudo o que ele quiser, ganha dinheiro de passagem aérea, de primeira classe, ganha hotel, ganha diária para comer do bom e do melhor nos restaurantes, tudo isso para sair daqui e ir lá para os Estados Unidos, com a gente pagando a conta, para ele pedir para o governo americano sancionar, atacar o governo brasileiro, pressionar os juízes brasileiros. E isso é que pode dar muito, mas muito errado para ele, tá? Não é só ele, só o PT que denunciou, não. O primeiro, inclusive, a denunciar o Eduardo Bolsonaro por crime de lesa pátria foi o Guilherme Boulos, do PSOL, né? É crime contra a soberania nacional. Por quê? Porque a nossa justiça ela é soberana. O que ela decide dentro do território nacional vale no território nacional e não adianta espernear, tem que obedecer. Então, quando o cara vai lá e conspira contra a justiça brasileira, ele está fazendo alguma coisa para prejudicar o país, né? Para que as decisões que são tomadas dentro do Brasil não sejam obedecidas. Tem gente que fala assim, mas os petistas não fizeram igual, porque quando o Lula estava preso, eles foram no Tribunal de Haia, foram no Tribunal Penal Internacional, foram não sei aonde, foram na Organização dos Estados Americanos, foram na ONU. E por que agora o Eduardo Bolsonaro não pode ir lá para os Estados Unidos? Então, porque são situações completamente diferentes. Primeiro que esses organismos que foram procurados pelos petistas na época são os organismos corretos para você discordar de uma decisão judicial, né?
a Organização dos Estados Americanos, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, o Tribunal Internacional de Haia, são organismos que quando você acha que está sendo vítima de injustiça, é para eles que você recorre e pede ajuda. Não para um outro governo pedindo para esse governo fazer alguma coisa contra o país. Aí é outra história. Aí você está agindo, defendendo o interesse de uma outra nação, sobrepondo o interesse dessa nação ao interesse dos brasileiros. O cara é deputado por São Paulo, eu desconheço qualquer coisa que esse sujeito tenha feito por São Paulo, nem morar em São Paulo ele mora, né? Mora no Rio de Janeiro, enfim. Então, assim, além de não fazer nada por São Paulo, não faz nada pelo Brasil e ainda faz contra o Brasil. E por conta disso, tem todas essas denúncias. O Rogério Correia também entrou com pedido de apreensão do passaporte, o Rogério Correia do PT, apreensão do passaporte do Bananinha, para ele não continuar esse vai e vem para os Estados Unidos, para ele conspirar contra o Brasil lá fora. Também denúncia feita para a Procuradoria-Geral da República, que é quem teria o poder de fazer alguma coisa para tentar impedir o Bananinha de continuar a fazer o que ele está fazendo. O Lindbergh Farias, deputado do PT, é outro que também entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República e denunciou também no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados o comportamento lesa-pátria, o comportamento traidor, lambe-bota de americano, vira-lata, canalha do Eduardo Bolsonaro, do Dudu Bananinha. Denunciou lá e agora eu quero saber se vai ter realmente apuração, né? Porque a gente já teve aquele episódio do Marcos Duval gritando, feito um maluco, por os Estados Unidos invadirem o Brasil. Também seria motivo de cassação de mandato, pelo mesmo motivo do Dudu Bananinha, onde já se viu você pedir para outro país invadir o seu. Isso é alta traição, né? Mas tá, o que isso tem a ver com prender o Bolsonaro ou o próprio Dudu Bananinha? Então, aí é que a gente chega no ponto. O que o Dudu Bananinha está fazendo com essas conspirações lá fora contra o Brasil? Ele está fazendo de tudo para intimidar o judiciário, para o judiciário não condenar o pai dele. Intimidar o juiz de uma causa é obstrução de justiça. É criar dificuldades para embaralhar o processo judicial. E isso é motivo de prisão preventiva. Alguém que, o exemplo, Braga Neto. Braga Neto ficou tentando saber da delação do Mauro Cid, tentando interferir na delação do Mauro Cid. Isso ficou caracterizado como tentativa de obstruir as investigações da Polícia Federal. Ah lá, está preso, está em cana por causa disso. Então, também é um tipo de intimidação, um tipo de obstrução da justiça que pode levar o Bananinha a perder o passaporte, pode levar o Bananinha a perder o mandato de deputado federal por conta desse crime de traição à pátria e, em última instância, pode levar o Bananinha para a cadeia por obstrução de justiça, que é um dos crimes que levam à prisão preventiva. E isso pode se estender ao próprio pai dele, o Jair Bolsonaro. Sim, porque se o filho está tentando obstruir a investigação, ele está tentando fazer isso para beneficiar o pai, certamente o pai tem conhecimento das intenções do filho. Não dá para o Bolsonaro alegar, não, imagina, nem sabia que ele estava fazendo isso. Então, se ele está permitindo que o filho faça e incentivando, ele mesmo fala que precisa do socorro do Trump, o próprio Bolsonaro fala isso, ameaça os juízes quando ele diz, se me prender vai ter uma comoção. Ele está ameaçando o juiz quando ele fala isso. E isso também dá ensejo, dá motivo para uma prisão preventiva. Também significa que ele está obstacularizando a investigação judicial, criando obstáculos para a justiça aplicar a penalidade que ele merece. E isso pode levar o Bolsonaro para a cadeia mais cedo, porque ele só pode ser preso em duas situações: condenado, sem possibilidade de recurso, transitado em julgado, ou então, se ele aprontar alguma coisa no meio do processo que pode fazer com que as pessoas, com que os juízes não deem um julgamento justo. Então, assim, você está tentando impedir o juiz de dar um julgamento justo, porque ele está fazendo de tudo para amedrontar esse juiz, intimidar esse juiz, ameaçando esse juiz. Você está agindo para fazer isso, ou está permitindo que o filho haja para fazer isso, pode e deve, inclusive, sobrar para ele sim. O que está faltando é as autoridades competentes, no caso a Procuradoria-Geral da República, levantar e falar, eu estou enxergando uma obstrução de justiça aqui, viu? No mínimo tem que dizer isso, para ver se os caras se tocam e param.
Mas se eles não pararem, tem que tomar uma providência sim, senão a gente vai parar onde? Desde quando é permitido ficar intimidando o juiz no Brasil? Isso não é o Bolsonaro, é para qualquer um. Se eu for processado criminalmente, já pensou eu ficar mandando ameaçinha para o juiz que vai me julgar? O que vai acontecer comigo? Vou em cana. E aí? Por que Bolsonaro não vai em cana também? Então, a gente precisa aguardar e esperar que o Procurador-Geral da República tome as providências, assuma o papel que ele tem que assumir, que é o papel de impedir que o réu e que as pessoas ligadas ao réu continuem tentando intimidar os juízes, porque agora é o seguinte, não é só o Xandão não, tá? Tem mais gente. Além de Moraes, 2 autoridades entram na mira do Congresso Nacional. Quem? O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, também pode ter aquela história de suspensão do visto para entrar nos Estados Unidos e não sei o quê. E o próprio delegado da Polícia Federal, que fez o inquérito do golpe, o Fábio Shor, aquele que o Dudu Bananinha mostrou a foto, está sendo processado por ele, inclusive, ele também pode sofrer uma sanção dos Estados Unidos. Por quê? Porque tem deputados e senadores lá nos Estados Unidos que são aliados do Trump e dos bolsonaristas, que estão tentando incluir mais gente. Todo mundo que denunciou o Bolsonaro, todo mundo que investigou o Bolsonaro seria punido com a não permissão para entrar nos Estados Unidos. Eu fico pensando assim, se realmente essas pessoas estão preocupadas em entrar nos Estados Unidos. São pessoas que não têm negócios nos Estados Unidos, não têm casa nos Estados Unidos, não tem porcaria nenhuma nos Estados Unidos. Você acha mesmo que essas pessoas estão preocupadas, Bolsonaro, de não poder ver o Mickey? Vocês ficam fazendo festinha, dizendo, não vai poder entrar nos Estados Unidos. Eu digo, grande bosta. Grande bosta. E eu aposto que Xandão, Paulo Gonet e Fábio Shor dizem a mesma coisa. Grande bosta, Bolsonaro. E aí, assim, qual é o resultado disso tudo? O resultado é tudo dando errado, tudo tendo o efeito contrário do que eles esperavam. Se eles esperavam que os ministros iam se intimidar, iam ficar quietos, iam baixar a bola, ele se enganou, tá? O banho de água fria do STF em Bolsonaro após a ofensiva nos Estados Unidos. Por quê? Porque os ministros foram para cima, responderam. Respondeu quem? O Xandão, que é o alvo principal, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Roberto Barroso, também reagiu e falou, não adianta querer pressionar, que aqui a gente vai fazer o que está escrito na lei, a gente vai decidir exatamente como está escrito na lei, gostem vocês ou não, né? E aí eu vou te mostrar, por exemplo, a fala do Alexandre de Moraes, num dos julgamentos, antes de começar a falar sobre o processo especificamente, ele resolveu fazer um pronunciamento. E aí, olha o que ele disse em relação a tudo que ele tem enfrentado de pressão por conta dessa denúncia do Bolsonaro. Dá uma olhada. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Tá aí, o ministro falou, não vou recuar, não adianta pressionar, eu tenho coragem suficiente, isso é uma coisa que ninguém pode negar, tá? Se tem uma característica que ninguém pode negar que o Alexandre de Moraes tem, é coragem. Ele enfrenta mesmo. Pode até às vezes ser corajoso demais, tá? Até imprudente, muitas vezes na coragem que ele tem. Mas coragem ele tem de sobra. Aí nesse mesmo julgamento, quando a palavra foi para o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, ele também aproveitou para falar umas coisinhas ali. E aí vou te mostrar agora, dá uma olhada. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer
a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Tá aí, tipo assim, ó, vem quente que a gente tá fervendo aqui. Elon Musk, Donald Trump, Dudu Bananinha, Bolsonaro e companhia limitada. Esse é o recado. Não vamos recuar, vamos decidir o que tiver que decidir de acordo com o que está na lei. Com pressão ou sem pressão, venha de onde vier, a gente vai para cima. Então, assim, vamos combinar que quando você tenta acuar alguém, você pode obter o efeito contrário do que você gostaria, né? Não existe animal mais perigoso que um animal acuado. E você acha mesmo que o Supremo vai baixar a cabeça para os Estados Unidos? Está muito enganado. Enfim, última notícia é o seguinte, teve uma situação lá nos Estados Unidos humilhante, degradante, vexatória. O Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, foi chamado para uma reunião com o Trump para assinar lá uns acordos a respeito da distribuição de minérios para os Estados Unidos. O que acontece? O Trump virou as costas para a Ucrânia, né? A Ucrânia só entrou nessa guerra porque ela achou que teria apoio dos países ocidentais. E vinha tendo, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, de vários países. Só que agora o Trump assumiu e falou, ó, não vou apoiar isso não. Por quê? Primeiro porque o Trump é amigo do Vladimir Putin, do presidente da Rússia, né? São dois autoritários iguais, dois ditadores iguais e que se dão muito bem. Então ele já assumiu um lado, e esse lado é o lado da Rússia. Já abandonou a Ucrânia, falou, ó, tudo que eu te mandei de dinheiro, de armas, você vai ter que pagar, eu vou cobrar, e vou cobrar em quê? Em terras raras. Terras raras são minerais muito raros e muito caros que a Ucrânia tem e o que os Estados Unidos têm interesse. Dinheiro, assim, 500 bilhões de dólares, é um absurdo de dinheiro. Isso equivale a 25% do PIB do Brasil. Ele está pedindo como pagamento da Ucrânia, e aí ele quer essas terras. E aí, assim, também mandou o Zelensky baixar a bola, baixar a cabeça, aceitar as condições da Rússia e admitir que perdeu a guerra, inclusive perdendo territórios para a Rússia. E ó, o mais importante, 75% desses minérios caros que a Ucrânia tem ficam em territórios que a Rússia tomou. Então agora são da Rússia, não é mais da Ucrânia. A Ucrânia agora provavelmente vai entrar numa fase de profunda miséria, dificuldade econômica, porque foi abandonada. Primeiro foi incentivada a entrar na guerra, vai de bucha de canhão, né? Foi um jeito que o Ocidente arranjou de arranjar uma guerra com a Rússia, sancionar a Rússia, bota lá a Ucrânia de bucha de canhão, manda arma para eles, manda dinheiro para eles e bota eles no fronte de batalha. Agora não. Agora o Trump virou as costas, a Ucrânia ficou com cara de tacho, e cara de tacho mesmo você vai ver a cara do Zelensky. Esse ficou com muita cara de tacho. Porque assim, foi chamado lá numa reunião justamente para assinar esse acordo dos minérios, né? E aí começaram a conversar e o Zelensky resolveu chamar a atenção do Trump. Por quê? Porque o Trump está fazendo negociação com o Putin sem nem conversar com a Ucrânia. E aí o Zelensky falou, olha, você está ouvindo, dando atenção para um assassino. A gente não quer cessar fogo nessas condições. Aí o Trump falou assim, ô meu filho, você não está em condição de exigir nada não, tá? Olha bem sua condição, olha a sua situação, você depende da gente, baixa a bolinha. Escuta aqui a discussão, está traduzido, tá com tradução simultânea para o português, fica mais fácil de entender. Mas dá uma olhada no bate-boca, na frente das câmeras, para o mundo inteiro assistir. Olha só. É preciso ser grato. Você não tem as cartas. As pessoas estão morrendo. Você não tem mais soldados. E aí você nos diz, eu não quero um cessar-fogo. Eu quero isso e quero aquilo. Olha, se puder ter um cessar-fogo hoje para que as armas parem de atirar, sim, claro que eu quero acabar com a guerra. Nós queremos isso com garantias. Perguntem às pessoas o que elas querem sobre um cessar-fogo. Mas isso não foi comigo, isso foi com o presidente Biden, um cara que não era muito inteligente. Mas era o seu presidente. Isso foi também com Obama.
mas eu dei os mísseis antitanque Javelin. Obama, e a declaração é que Obama mandou lençóis e Trump mandou Javelins, mas você não detém as cartas, e conosco sim, mas sem a gente não tem. Uma pergunta. As atitudes têm de mudar. Tá vendo os jornalistas tudo ali em volta? E se a Rússia quebrar o cessar-fogo e as conversas de paz? Ela está perguntando se a Rússia quebrar o cessar-fogo. Mas e se uma bomba cair aqui agora? Eu não sei. Eles quebraram com Biden porque eles não respeitavam Biden, não respeitavam Obama, mas eles me respeitam. Então, o Putin passou por uma caça às bruxas comigo, quando usaram do acordo da Rússia. Foi uma questão, um esquema do Hunter Biden, o esquema democrata de Hillary, e ele teve que passar por isso. Nós não acabamos em guerra por conta disso. Ele foi acusado disso tudo, mas não tinha nada a ver com isso. Mas foi do quarto, isso saiu do quarto de Hunter Biden. Foi péssimo. E aí disseram que o laptop tinha sido feito pela Rússia, todo o esquema. E ele teve que passar por isso, ele foi acusado disso tudo. Então o que posso dizer é que ele pode ter quebrado acordos com Obama e Bush, e também com Biden. Talvez sim, talvez não. Eu não sei o que aconteceu, mas ele não quebrou comigo. Ele quer fazer um acordo, eu não sei se ele pode. O problema é que eu o empoderei para ser duro. E eu acho que você não poderia ser assim sem os Estados Unidos. Seu povo é muito corajoso. E ou você faz um acordo ou estamos fora. E se estivermos fora, você vai ter de lutar sozinho. Mas você não detém as cartas, mas assim que assinarmos o acordo, você estará numa posição muito melhor. Mas não está agindo de forma grata, e isso não é bom. Humilhou, detonou, né? Porque o Trump é amigão do Putin, né? Estados Unidos e Rússia estão mais próximos do que nunca nesse momento. E aí, assim, deixou a Ucrânia na mão completamente, né? Esse é o fim da carreira. Olha a cara, vou até botar de volta aqui, olha a cara do Zelensky. A cara de tacho, a cara de o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu. Então, um comediante, um piadista que virou presidente da República, seria tipo, sei lá, elegeu o Danilo Gentili, presidente do Brasil, sabe? Deu nisso, o cara enfiou o país dele numa guerra que ele não dava conta de sustentar, foi sustentado por outros países e agora o principal desses países virou as costas e falou, ó, te vira, dá teus pulos aí, te vira. Baixa a bolinha, aceita as condições do Putin, para a gente acabar com essa guerra, porque eu não vou te mandar mais dinheiro nem arma não. Para te mandar mais dinheiro, eu quero em troca teus minérios. E aí, o Zelensky acabou essa coletiva aí assim. Ia ter um pronunciamento, aqueles que fazem em frente ao púlpito, com as bandeiras dos dois países atrás. Nem teve esse pronunciamento, foi cancelado, porque o climão foi tão grande, foi uma situação tão complicada, humilhante, ridícula para o Zelensky, que até o pronunciamento foi cancelado depois. A gente nem sabe muito bem se o acordo dos minerais foi assinado. Eu acho que não foi assinado ainda, por conta desse climão que aconteceu no bate-boca aí entre o Zelensky e o Trump. Isso dentro da Casa Branca, diante de dezenas de jornalistas, diante de várias câmeras de televisão do mundo inteiro. O Zelensky saiu de lá humilhado pelo Trump. O Trump é o rei de trair os amigos, de trair os aliados dos Estados Unidos. Ele não está nem aí se o país sempre foi aliado ou é aliado dos Estados Unidos. Ele trai assim, sem pensar duas vezes. E é exatamente o que ele está fazendo agora com a Ucrânia, porque a Ucrânia foi instigada a entrar nessa confusão, entrar nessa guerra de bucha de canhão do Ocidente, e agora ficou na mão. Vai perder um pedaço do território, não vai recuperar, vai perder os minérios, porque vai ter que entregar. Uma parte já ficou com a Rússia porque ela tomou os territórios. Outra parte vai ter que entregar para os Estados Unidos para tentar se reerguer como um país derrotado por essa guerra. Vamos ver se vai conseguir. Acho muito difícil. Principalmente porque a gente está falando de Donald Trump, uma pessoa assim que definitivamente não se pode confiar. É isso, gente. Fico por aqui. Eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira e internacional. Um bom carnaval para você. Vou estar acompanhando o Oscar no domingo, vou falar sobre isso.
também. Venho aí, assim, um pouco mais esporádico do que o normal, porque eu também preciso descansar um pouquinho, né? Vamos combinar. Esse trabalho aqui muitas vezes é de segunda a sexta, sábado, domingo, dependendo dos fatos, né? Se tiver fatos importantes, venho aqui para contar para você. Se não tiver, a gente passa batido, mas sempre tem, né? A real é que sempre tem. Por exemplo, tem Oscar domingo, você acha que eu vou deixar de comentar na segunda? É claro que não. Então é isso. Fico por aqui, mas eu volto. A qualquer momento. Quando você menos esperar, eu estou por aí. Um abração. Tchau.